Boa tarde a todos os caros alunos que estão presentes aqui na nossa sala, na Lusófona do Porto. Eu sou Fábio Weber, professor da Unidade Curricular de Direito Empresarial da Universidade de Direito. Falo para os meus alunos que estão aqui na presencial e também falo para os que estão online, os que vão ver essa nossa aula depois do YouTube. Hoje nós temos dois professores convidados, que são os meus grandes amigos, parceiros já em vários projetos há muitos anos. E o professor Douglas Lucas e o professor Henrique Aleato. O professor Douglas já esteve presente na nossa universidade já faz 4 anos, né? Antes da pandemia, 2019. Veio como convidado também para dar palestras. O professor Henrique esteve no ano passado na turma do mestrado anterior de vocês. Também esteve dando uma aula, né? E hoje, como eles dois vieram para o nosso congresso virtual, será na sexta-feira, começa na sexta-feira, aproveitei para que eles falem um pouco sobre os direitos no Brasil, o que está acontecendo nas áreas de especialidade deles. Né? Como eu sempre digo para os meus alunos, vocês sabem bem, o que eu quero é que vocês percebam não só o conhecimento jurídico em áreas especializadas, mas também como funciona essa maneira de você ser uma pessoa que tem uma história dentro da investigação, né, dentro das pesquisas. Muitos alunos têm a intenção também de ser investigador, querem fazer um doutoramento no futuro, e os dois aqui são exemplos, né? Os dois professores são exemplos de quem seguiu carreira acadêmica, não só também como profissionais, porque os dois também são advogados. Já agora o professor Henrique, além de ser advogado, agora é juiz desembargador, né? Tem uma outra profissão de tribunais lá no Brasil, mas nunca deixaram, os dois nunca deixaram de percorrer a área acadêmica, fizeram carreira acadêmica e depois puderam exercer as suas profissões, tanto como advogado, juiz, advogado, e isso enriquece, né, a carreira de um profissional. Estudar de forma rigorosa, de forma acadêmica, com fontes, com objeto, com metodologia, né, que é o que eu sempre tento ensinar para os meus alunos, faz com que vocês também possam progredir na carreira de vocês. Especialmente aqui em Portugal, que não tem uma escola que ensina os alunos a serem investigadores. Nós não temos escola para isso, você sabe. Se vocês querem ser investigador, não existe uma escola. Entra aqui nessa escola para você seguir o modelo de um investigador de área do direito. Na medicina, nas ciências da saúde, essas outras áreas é mais fácil criar investigadores. Né? Mas a ciência do direito depende muito de uma cultura e de um aparelhamento, né? Vocês sabem disso, que é aquilo que eu sou totalmente contra. Eu sou dos meus alunos, aqueles que correm atrás, que buscam os seus estudos, os seus conhecimentos, e, portanto, tento também dar a oportunidade para todos os alunos de conhecerem esse caminho da busca por uma nova carreira que não está escrita em nenhum lugar, que é a carreira de investigador, que faz depois vocês também terem acesso a outras carreiras no mundo jurídico. Vou começar então agora com o professor Douglas Lucas, apresentado. Ele é professor de Direitos Humanos na Universidade Unijuí, no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, um programa de mestrado e doutoramento também que tem lá, na licenciatura, e é um especialista na área de direitos humanos, também especialista em questões de identidades, identitárias, ele vai explicar sobre isso. Muito amigo meu de muitos anos, já desde 2015 nós nos conhecemos aqui na Faculdade de Direito, aqui no Porto, nós nos conhecemos aqui, eu era doutorando naquela época, ele era um professor reconhecidíssimo e sempre esteve me apoiando como estudante, né? E agora, como colega, eu fico muito feliz de recebê-lo aqui no Porto, especialmente receber em sala de aula, que é diferente de receber no congresso. Né? Vocês terem um acesso direto aos conhecimentos do professor Douglas. Ele também é doutor em Direito, né, no Brasil, fez pós-doutoramento, o tempo do doutorado dele, ele fez um tempo de investigação lá em França, fez pesquisa em França, morou em França, depois voltou para o Brasil, fez um pós-doutoramento em Roma, na Universidade de Roma 3, para explicar aqui, um pouco da carreira dele, e com esse pós-doutoramento ele morou algum tempo lá
Tá bem. Fábio, você me interrompe aí uns 30 minutos, Sim. pode ser? Bom, deixa eu organizar aqui. Bom, boa noite boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite do professor Fábio Veiga. Como disse ele, um direto amigo de muitos e muitos anos, né? Nos conhecemos aí praticamente há mais de uma década. Também cumprimentar o professor Dr. Henrique, né? Conheci pessoalmente ontem, então desfrutei desde já do começo da nossa primeira convivência uma afeição muito grande. Espero que ela possa continuar no Brasil. O Brasil é um país tão grande, a gente conhece muitas vezes as pessoas fora dele. E cumprimentar a professora que também nos acompanha, cumprimentar os alunos e alunas portugueses e também os meus conterrâneos brasileiros que aqui se encontram. Bom, o professor Fábio já antecipou, de certo modo, as minhas preocupações teóricas e acadêmicas no campo da pesquisa. Eu trabalho com o que poderíamos chamar, dentro dos direitos humanos, de preocupações jurídico-filosóficas das minorias. Vocês sabem que isso não é um fenômeno novo, mas ele ganhou uma preocupação significativa nas últimas décadas no Brasil, mas também na Europa como um todo. A questão identitária, que envolve temas sobre questões, no caso do Brasil, questões raciais e indígenas, a questão das mulheres, da comunidade LGBTQI+, a questão migratória muito forte na Europa, tem ocupado os juristas, antropólogos, sociólogos, politólogos, de uma maneira muito particular, porque tem se tornado uma das grandes categorias jurídico-políticas do nosso tempo. Para o bem ou para o mal, as questões identitárias se tornaram uma preocupação jurídica, uma preocupação política, e ela tem produzido, de certo modo, tendências significativamente importantes no campo, inclusive, das escolhas e dos futuros dos nossos países. Isso vale muito, em particular, na Europa, no que diz respeito às agendas migratórias. Você sabe do que eu estou falando, vocês europeus sabem melhor do que nós, latinos, e também no caso dos países latino-americanos, da onde eu falo, a questão racial, a questão do direito das comunidades indígenas tem ocupado um papel de destaque. Mas como que nós chegamos nesse tempo, nesse lugar político-jurídico, de tratar do direito da diferença, do direito à diversidade, do direito ao que chamaríamos das diversidades potentes do ponto de vista jurídico? Eu vou tentar aqui fazer, em pouco tempo que tenho, uma espécie de itinerário histórico, filosófico, jurídico, para demonstrar que nós estamos vivendo aquilo que eu tenho designado nos meus textos de um constitucionalismo identitário. Isso é uma discussão nova, mas é uma discussão que no Brasil, na Corte Interamericana e mesmo na Corte Europeia de Direitos Humanos já está aparecendo com grande potência. Bom, se nós analisarmos a estrutura jurídica filosófica do direito no Ocidente, eu estou falando do Ocidente, portanto, uma matriz eurocêntrica, uma matriz europeia, nós vamos verificar com bastante clarividência de que o debate sobre a diferença, o debate sobre a diversidade, o debate do direito das minorias, ele é muito novo. Ele tem, mais ou menos, do ponto de vista do direito, uns 20 anos. Né? E tem ganhando escala significativa em legislações, políticas públicas e decisões judiciais, especialmente nesses últimos 20 anos. Se nós analisarmos a ideia central que percorre a tradição jurídica ocidental, ela se desdobra em três grandes movimentos. Primeiro, da ideia de que a desigualdade era um fator preponderante do ponto de vista ontológico. O que quero dizer com isso? Se nós analisarmos a história dos últimos 2000 anos no Ocidente, e aí poderíamos dar um ponto zero, não que seja ele do ponto de vista histórico decisivo, mas dentro da tradição grega, portanto, da tradição que nos é forte, nós podemos analisar com muita tranquilidade que a desigualdade era um marco normalizador das relações jurídico-políticas e econômicas. Ou seja, a desigualdade não era vista como um problema, a desigualdade sequer era vista como uma coisa ruim. A desigualdade, ela fazia parte do projeto ontológico desse tempo. Se vocês vão verificar, no pensamento aristotélico, no pensamento platônico, é evidente de que a desigualdade é uma coisa considerada natural. Ela faz parte da ordem das coisas cósmicas. Por isso que
Aristóteles dizia com tanta potência de que a desigualdade ela faz com que cada um ocupe o seu lugar de acordo com a sua própria natureza. Então não havia problema em tratar homens diferentes de mulheres, não havia problema de tratar homens livres diferentes de escravos, porque por natureza nós éramos desiguais. Então a desigualdade não era um problema, a desigualdade era uma espécie de estado ontológico que organizava a vida social. Esta ideia de que a desigualdade é algo constitutivo da sociedade, constitutivo das relações jurídicas, das relações de justiça, inclusive, de dar a cada um o que é seu devido ao seu lugar no mundo, que é um conceito de justiça, está pressupondo a ideia de que nós não somos iguais. E ao não sermos iguais, não temos que ter os mesmos direitos. O que eu quero dizer para vocês é de que essa é uma ideia fundante da sociedade antiga, e ela perdura com uma certa potência durante a Idade Média. E com uma grande potência durante a Idade Média. Quem começa a fazer um discurso, e aqui eu estou sendo, obviamente, muito rápido na análise, deste debate, e fazendo uma acusação a esta ideia de desigualdade, é o humanismo cristão. O humanismo cristão, né, medieval, do século XII em diante, nós vamos verificar a ideia de uma igualdade, mesmo que seja transcendental. Então, nós vamos entender bastante textos importantes, sobretudo na patrística, de que a ideia de que nós, perante Deus, somos iguais. Mesmo que não sejamos na Terra, a igualdade seria um valor. A igualdade seria um valor. Nós temos passagens bíblicas que são recuperadas nessa ideia de que nós não teremos mais romanos e não teremos judeus, mas que todos serão, aos olhos de Deus, considerados do mesmo modo. Então, a igualdade passa a ser, mesmo do ponto de vista teológico, um valor importante. Ela passa a ser um valor significativo que, aos poucos, vai ganhando adensamento no campo filosófico, mais tarde no campo político e só muito mais tarde nas revoluções liberais no campo jurídico. Então, vejam bem, no campo filosófico, nós saímos da ideia de que somos desiguais por natureza e os contratualistas, todos eles, começando já com Hobbes, vão começar a dizer que nós somos por natureza iguais. Iguais. E, portanto, aqui um fundamento novo para a questão ontológica. Nós não somos desiguais por natureza, mas nós somos iguais por natureza e, portanto, o pressuposto da igualdade deve conduzir as nossas relações jurídico-políticas. Vejam bem, no campo econômico é uma outra discussão, e eu não quero recuperar aqui todo o debate econômico que se pode tratar a partir da obra do Locke, especialmente pela valorização do trabalho, do que significa o trabalho e do que significa, portanto, a apropriação sobre as coisas, que vai fazer com que as pessoas, que em pese sejam iguais, elas possam ser economicamente diferentes. Mas essa é uma outra discussão que aqui não cabe. Pois bem, é importante dizer que a ideia da modernidade, ela inaugura esse conceito que, de certo modo, até hoje está muito presente na nossa perspectiva do direito, que é a ideia da igualdade. O direito que nós, de certo modo, trabalhamos é um direito que desenvolve a sua grande estrutura, o seu grande arcabouço, a sua grande engenharia na modernidade. Então, é a partir daí que a gente vai trabalhar com o conceito de igualdade, que é fundamental, ele é rico em potencialidades, mas a partir de um constitucionalismo que tem como pressuposto a ideia de um corpo comum, de um corpo de iguais, que vai reagir contra o absolutismo, que vai fundar as novas constituições e os direitos baseados na ideia de individualidade, liberdade, todos aqueles que, em tese, constituiriam o que significaria um humano. Pois bem, então a modernidade cria essa perspectiva de que nós somos iguais. Só que, ao mesmo tempo, para fundar esse novo tempo do mundo, ela também cria um conceito de humanidade. A gente sempre, quando fala de direitos humanos, a gente, do ponto de vista europeu, do ponto de vista eurocêntrico, a gente trabalha e recupera as grandes revoluções liberais inglesa, a Revolução Francesa, as revoluções do século XVIII, de um modo geral, e aquelas que ocorreram ao longo do século XIX. Ou seja, é a partir dali que se coloca como se tivesse um ponto zero da ideia de uma grande revolução que lutou contra o absolutismo e que, ao mesmo tempo, trouxe a ideia de liberdade, a ideia de fraternidade e a ideia de que nós podemos criar uma sociedade de comuns, né? Uma ideia de uma comunitas que, portanto, vai colocar os iguais para dentro e deixar os desiguais, os estranhos, para fora. Por que eu digo isso? Essa ideia ela é importante do ponto de vista europeu, do ponto de vista econômico, mas ela também produziu alguns impactos extremamente paradoxais. E por que eu digo isso? Dentro da teoria crítica de direitos humanos isso já é consolidado, né? O Joaquim Herrera Flores, que é um professor seviliano, Sevilha, em sua teoria crítica, nos denuncia muito bem isso. Vejam bem,
Aquela igualdade que foi enaltecida e que ela foi revolucionária do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, ela era uma igualdade que estava sustentada em cima de uma categoria muito clara, de uma categoria que só buscava e acalentava e protegia um determinado tipo de humano. A modernidade, ela inventa o humanismo, e junto com o humanismo ela inventa um conceito de que seja um humano. Só que nesse conceito de que seja um humano, que depois vai ser recuperado na categoria de direitos humanos, no primeiro momento do droit de l'homme, dos direitos do homem, ela sustentava apenas um conceito de humanidade, que era um conceito de um homem, de fato, um homem branco, um homem hétero, um homem cristão, um homem proprietário, e, portanto, todos aqueles seres que não se enquadravam dentro desse conceito de humanidade, de homem, branco, hétero e proprietário, não eram humanos. E, portanto, não teria que receber as vantagens jurídico-políticas desse conceito de humanidade. Então, evidentemente, ficaram fora da primeira onda de direitos humanos as mulheres, né? Lembrem aí de Olympique de Gouges, aquela grande revolucionária francesa, que, ao denunciar o patriarcado da Revolução Francesa, foi morta. Mas lembrem também a ocupação europeia em relação às terras latino-americanas, sejam, no caso aqui, espanholas ou portuguesas, que denunciavam a todo custo que essas terras eram res nullius, eram terras de ninguém, baseado, inclusive, numa perspectiva de propriedade de Locke, de que quem não tem consciência sobre a coisa, não faz da coisa a propriedade em si, e, portanto, não usa e não transforma ele em dinheiro, e, portanto, não pode ser proprietário daquilo que não tem consciência do que é a própria ideia de propriedade, porque sobre ela não exerce trabalho e nem produz moeda. Então, se essas pessoas, elas não são propriamente pessoas, e, portanto, não têm posse sobre as coisas, nós podemos pegar essas coisas para nós, como se elas fossem coisas de absolutamente ninguém. Ou seja, fica de fora quem desses grupos? Ficam de fora os indígenas, ficam de fora as tribos africanas, ficam de fora os gays, as lésbicas. Estou falando da época passada, nós falamos de identidades contemporâneas, que é muito mais gente de fora, mas ficam de fora todos aqueles que, de certo modo, não comungam, não fazem parte de uma perspectiva comum, assentada dentro dessa visão dominante de conceito de humano e de humanidade que se estabelece a partir da ideia de racionalidade, da ideia de subjetividade, da ideia de individualidade, que, de certo modo, está na base de toda a perspectiva capitalista. Se nós podíamos pensar, né, professor Henrique, até do ponto de vista de direito penal, o direito penal está sustentado em cima da ideia de uma racionalidade. A gente pune as pessoas porque, em tese, a gente pressupõe de que as pessoas são racionais e que as pessoas fazem aquilo que querem porque elas sabem que fazem aquilo que querem. Se você tirar a ideia da racionalidade do nosso sistema, da ideia da subjetividade do sistema, nós simplesmente desmoronamos com o nosso sistema jurídico. O nosso sistema jurídico é baseado na ideia da vontade, na ideia da subjetividade, da ideia da autonomia, tanto para fazer um contrato, tanto para escolher o governante, para compor o pacto político constitucional, ou quanto para cometer o crime que é feito dentro de uma perspectiva de que você é racional. E, portanto, quando você não faz nessas condições, as características do tipo vão se desvanecendo. Bom, a racionalidade, durante muito tempo, foi uma categoria fundamental para entender a modernidade. Até que Freud, antes dele, Nietzsche, vão dizer, olha, essa racionalidade toda não é bem assim, ela não é totalmente estruturada, porque nós somos muito mais coisas do que simplesmente racionalidade. Nós temos coisas que nos constituem que não podem ser explicadas pela racionalidade, não são explicadas pela razão, e, portanto, nos colocam diante de um conjunto de novos dilemas. Pois bem, mas eu disse, portanto, que de antes até agora, de que nós partimos da ideia de que, durante todo o período pré-moderno, nós temos, e aqui eu estou sendo bastante reducionista no meu argumento, pelo tempo que temos, uma estrutura da desigualdade que permite ordenar o mundo a partir de uma ontologia que não permite tratar a diferença como uma coisa positiva, mas sim normalizar a ideia de que somos desiguais e, portanto, cada um ocupa na sociedade um lugar a partir da sua própria posição natural. Então, não há injustiça tratar as pessoas de maneira desigual, porque a desigualdade é uma condição que nos coloca no mundo. Há uma ontologia defendida filosoficamente nessa perspectiva, muito fortemente espalhada, sobretudo, e muito bem organizada filosoficamente, a par do que ele disse tão bem na obra do Aristóteles, né? Ou seja, a escravidão não é uma coisa injusta, porque é da natureza do escravo
essa sua condição ontológica. Vem a modernidade, estou recuperando para quem chegou depois, trata da questão da igualdade como uma coisa potente. Pois bem, mas e a diversidade? Como é que a diversidade, a ideia da diferença começa a aparecer? Olha que interessante essa questão. Nem no campo da filosofia, a diversidade ou a diferença, ela tinha um espaço ontológico. Ela tinha um lugar de preferência teórica. Se a gente discutisse quando a palavra identidade nasceu, vocês vão entender onde eu quero chegar, a palavra identidade ela surge nos escritos de Parmênides. E Parmênides conceituava a identidade como algo que era idêntico ao mesmo. A fórmula que ele expressava a identidade era A igual a. O que é identidade? Identidade é aquilo que é igual a uma outra coisa idêntica a si mesmo, desculpa a redundância, mas é assim que ele dizia. É uma coisa de ensimesmamento, ou seja, aquilo que é idêntico a mim é uma espécie de reprodução de mim mesmo, o que faz com que eu não possa produzir aquilo que sou a partir do que vem de fora. O Parmênides é confrontado por Heráclito, que diz, não, a coisa não é assim, simplesmente. O ser não é simplesmente. O ser é movimento, o ser é permanência de alteração, ou seja, é dialético. Então, a nossa identidade não seria uma coisa dura, permanente, mas é coisa que se move o tempo todo. Pode-se dizer que, em certo sentido, que os dois ganharam. Mas, do ponto de vista do debate filosófico, quem ganhou foi a possibilidade de se discutir, de se narrar, de conceituar aquela coisa que não muda. Então, do ponto de vista da filosofia, o que eu posso conceituar? Eu posso conceituar aquilo que tem uma espécie de uma essencialidade. Eu constituo um conceito sobre aquilo que não se altera. E como é que eu vou fazer um conceito sobre aquilo que se altera permanentemente? Certo? Então, se a coisa se altera permanentemente, eu não tenho como estabelecer um conceito sobre o que se altera permanentemente. Então, a própria filosofia nunca deu importância à ideia da diferença. Ou seja, nunca tivemos um espaço dentro da filosofia para entender a diferença como uma coisa em si, a diversidade como uma coisa em si. A diferença era apenas uma categoria que separava duas coisas distintas. Mas a diferença não era ela mesma uma coisa em si, numa perspectiva de dar valor à diferença e, portanto, dar valor à diversidade. Quando que nós começamos, e eu vou sair do campo filosófico para do campo político, do campo jurídico, para depois ir para a jurisprudência. Quando que nós começamos a dar no Ocidente importância a essa questão? A partir especialmente do século XIX, vejam, nós temos aí toda uma discussão forte com Freud, mas também no campo filosófico, uma questão forte com Nietzsche, nós começamos a debater e começamos a defender, ele defendia, de que conceitos da modernidade, como igualdade, como liberdade, como conceitos de racionalidade, eram conceitos frágeis e conceitos, em certo sentido, até paradoxais. Somos livres até quanto, se não somos frutos das nossas tradições e dos nossos desejos? Qual é o grau de liberdade que se tem que se constitui um humano? Nietzsche se perguntava. Mas qual é que é a racionalidade e qual é o conceito de cultura que não aquele que é vendido pelos burgueses e que é tomado pela comunidade, como aqueles que são os devotantes de uma certa ideia de bom, ideia de bem, de moralizar as coisas e os comportamentos. Mas podíamos dizer mais, dizer, o conceito de que existe uma coisa que tem essência é um conceito equivocado. O que se repete na sociedade, na vida ou na identidade, não é a mesma idade, não é a mesma coisa, mas é uma espécie de eterna alteração. O que se repete, portanto, é a diferença e não a identidade. Ou seja, se falasse de mim, Nietzsche diria assim, Douglas, você é o Douglas, você tem uma essência? Não, você não tem uma essência, você é um Douglas que se constitui permanentemente como retorno. Ou seja, eu não sou o que era ontem, eu não serei o que vou ser amanhã, porque a minha identidade é um movimento permanente. Então, o que se repete não é uma essência, o que se repete é a diferença de muitos Douglas que o Douglas sequer conhece, que talvez nem a análise vai me permitir conhecer. Por quê? Porque eu sou muitas coisas e muitas das coisas, inclusive, que eu não sei que sou. Ou muitas das coisas que as outras pessoas veem de mim, me identificam e que, do ponto de vista, eu não me aproprio, que eu não tenho presença. O que ele começa a dizer? A identidade, portanto, ela é sempre uma fraude, no sentido como nós a entendemos. A identidade, ela não é algo que nos identifica como uma questão ontológica, a não ser na relação permanente conosco mesmo, em movimento,
e com as outras pessoas. Ou seja, eu sou o que sou por conta de ter uma disputa permanente com aquilo que eu não sou e daquilo que eu sou em mim, sem sabendo o que sou. Desculpe aqui a reprodução filosófica. Mas por que eu digo isso? Aqui abre um caminho filosófico para discutir a diversidade. E essa denúncia chega no campo político, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós temos toda uma Segunda Guerra, você sabe os horrores que ela produziu, mas aí, como a Segunda Guerra ela estava no coração da Europa e pegou muito a Europa, fez com que a discussão sobre direitos talvez fosse muito mais importante do que as discussões dos apartheids sociais e de todas as discussões que aconteceram na África e na América Latina antes desse período, que talvez nunca tiveram tanta importância porque não aconteceram aqui. Os plantations, por exemplo, o regime de ocupação escrava, foram horrorosos. Tanto ou quanto mais foram os horrores das guerras, como são em todas as guerras. Mas que elas foram naturalizadas, foram humanizadas, entre aspas, a partir de um discurso de que existem seres racionais, livres, com mais potência e mais direito do que outros. Pois bem, aos poucos, especialmente a partir da Segunda Guerra, dois movimentos em particular têm uma presença muito grande em denunciar essa igualdade, essa ideia de igualdade que homogeneiza, essa ideia de igualdade que homogeneiza e deixa um grande grupo, uma grande parcela de pessoas de fora, uma grande parcela de fora. Esses movimentos são, do ponto de vista político, um movimento feminista, um movimento muito importante, as mulheres se debatendo, lutando, resistindo e dizendo, olha, esse conceito de igualdade que foi fundado na modernidade, ele está chegando para nós só aos pedaços, a gente não participa da vida política, a gente tem os espaços de trabalho ainda menores, no Brasil ainda, para vocês terem uma ideia, acredito que isso não seja uma realidade exclusiva do Brasil na América Latina, a remuneração das mulheres fazendo as mesmas coisas ainda é menor, nos cargos de liderança as mulheres são menores, melhoramos muito, mas ainda temos os rescaldos do patriarcado e do machismo, ainda do ponto de vista institucional. As mulheres começam, especialmente a partir da década de 50, se organizar, lutar, criar demandas através da sua luta e resistência para denunciar de que essa igualdade tão ventilada desde a Revolução Francesa não lhes chega quase nunca. Tanto é que a ONU, vejam bem, a ONU declara o século XX como o século das mulheres. E nós estamos falando de liberdade e igualdade desde o século XVIII. E as mulheres não votavam até o século XX. Né? As mulheres não frequentavam as universidades em muitos lugares até o início do século XX. Alguns lugares, não todos do mundo, em alguns até hoje lhe é vetado essa questão. E um outro movimento foi muito importante, esse, particularmente nos Estados Unidos, eu estou falando do Ocidente, tá? Tem outros movimentos muito importantes no mundo ocidental, mas eu estou aqui me reservando especialmente o mundo ocidental, que é o movimento negro americano. E também começa a denunciar essa questão. Começa a denunciar essa questão em relação ao conceito de igualdade e liberdade, que transformava, por exemplo, os Estados Unidos até 1954, até o famoso caso constitucional que declara a inconstitucionalidade da lei de segregação, em 1954, que permitia que você deixasse as crianças brancas, as crianças negras separadas das crianças brancas, assentos de ônibus, bairros, teatros e tudo mais, com base num conceito do que mesmo? Num conceito de superioridade racial, de racismo científico, e isso ao longo do século XIX. Né? Teses, por exemplo, de Garofalo, Ferri, Lombroso, lá do norte da Itália, tanto da medicina legal quanto do próprio direito, foram muito eficientes para a garantia dessas perspectivas, inclusive no nosso país lá, né, professor Henrique? Tivemos lá um médico um penalista, ele era médico, ele é médico, na verdade, o Nina Rodrigues, né, que escreveu um livro na metade do século XIX sobre a influência das raças na formação do pensamento penal brasileiro, que dizia que o Brasil era um país de bandidos, que o Brasil era um país de mestiços e negros. Ou seja, é a ciência colaborando para a ideia de uma continuidade da perspectiva desumanizadora que a modernidade, em que pese tentou destruir, não a fizera. E mais, da qual ela se alimentara. Criando uma ideia de comunidade
específica para um grupo e deixando de fora todos os demais. Não vamos esquecer de que a palavra comunitas, né, o Espósito, pensador italiano importante, diz muito bem isso, a palavra comunitas, ela tem dentro da tradição latina como um contraponto a palavra immunitas, imunidade. Como é que você produz uma comunidade? Você produz uma comunidade alimentando, reforçando de dentro para jogar os diferentes para fora. A palavra comunitas diz muito do que faz o sentimento de união, de resistência, de pertencimento, em cima do que a gente chama de uma coisa que une desunindo e desune unindo. O paradigma do muro é um paradigma muito interessante. O paradigma do muro, que é muito utilizado por grupos que querem se separar, o muro é ao mesmo tempo que une. O muro une dois lugares, mas o muro separa dois lugares. Então, os entornos das fronteiras, eles unem, mas eles separam. E essa estratégia da modernidade, talvez a gente está com dificuldade, especialmente hoje, de ajustar, porque tem lugares que se tornaram mais atrativos para viver, e essas pessoas querem entrar, mas evidentemente que as pessoas que estão dentro não querem que essas pessoas entrem, por inúmeras e diferentes razões, e, portanto, volta toda a discussão identitária, purismo racial, questão religiosa, aí se atribui adjetivos como violência, ou outros adjetivos que, evidentemente, são reforçadores de um conceito de purismo, de um conceito de família, de um conceito de religiosidade, de um conceito de nacionalidade que a modernidade soube fundar especialmente e de forma muito potente para algumas regiões, em detrimento da vantagem de outras. Né? Bom, a partir do século, da década de 50, década de 60, esse movimento ganha uma explosão significativa no campo político. Né? No campo político. Então, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, o movimento das mulheres, começa a exigir, especialmente nas democracias, o reconhecimento de agendas que defendam esse tipo de demanda. Então, vejo que isso é uma discussão muito nova. No Brasil, eu posso dizer com muita tranquilidade que isso é uma discussão que a gente ganhou potência com o movimento negro na década de 70, mas ainda muito frágil por conta da opressão que se tem contra os negros, e o racismo brasileiro é forte, como é forte em muitos lugares do mundo, né? Que é o fato de exigir uma agenda, exigir políticas públicas para as mulheres, para a questão quilombola, para a questão racial, para a questão dos indígenas. E que, no caso brasileiro, temos medidas importantes, mas que devemos significativamente. Então, vejam, aquela ideia de desigualdade, que vai para a ideia de igualdade, agora ela começa a ser substancializada, alguns chamam de igualdade material, a partir de um conceito de diversidade. Ou seja, como que nós vamos, numa sociedade constitucional, construir espaços para que grupos que foram calados, vulnerabilizados, humilhados, eles consigam, a partir de políticas públicas, novos espaços de poder, de fala e de participação. Então, a ideia da diversidade surge como não só uma categoria política, ela surge como uma categoria jurídica. O direito à diferença se torna uma categoria potente. O direito à diversidade, o direito à identidade, uma categoria que eu gosto mais da ideia de diversidade e identidade, ela surge como uma categoria extremamente potente. Extremamente potente. Ou seja, os grupos começam a se articular, conseguem entender de que precisam fazer essas lutas, e ao fazer essas lutas, evidentemente que os grupos de privilégios, os grupos geralmente mais conservadores, resistem. E aqui eu vou noticiar uma questão específica do Brasil, os brasileiros aqui podem até me auxiliar. Como o Brasil, ele teve, e de certo modo tem, um Congresso razoavelmente conservador, talvez esse seja mais conservador nos últimos tempos, essas agendas, elas nunca foram agendas que tivessem ganhado muita guarida dentro do legislativo brasileiro. E o que esses movimentos começam a fazer? Eles começam a perceber que o nosso modelo de jurisdição constitucional, que é um modelo bem particular para os não brasileiros aqui, ele nasce como modelo americano, com a República, né, muito por interferência do Rui Barbosa, que era muito apaixonado pela lógica americana. Então, nosso modelo era difuso, vai até o final da década de 60. A partir da década de 60, o STF passa a ocupar, que é a nossa corte maior lá, passa a ocupar funções de controle concentrado de constitucionalidade. Então, a gente tem os dois no Brasil, né?
vive um sistema diferente do que é, por exemplo, os controles e as cortes constitucionais que são aqui no modelo português, italiano, ou seja, o modelo que nasce lá na perspectiva do final da década de 20 na Áustria, né? Especialmente pela liderança do Kelsey. Então, o que nós temos lá? Esses grupos perceberam que os remédios, né, que as ações constitucionais, elas ampliavam o número de legitimados. Então, elas começaram a propor, seja em jurisdições iniciais, nas cidades, demandar direitos constitucionais com base em questões mais abertas. Alguns chamariam de principiológicas, né? Em homenagem a discussões pós-positivistas. Ou seja, começaram a levar essas agendas para os tribunais, para os juízes de primeiro grau. Vou dar um exemplo para vocês, tanto que o casamento de pessoas do mesmo sexo no Brasil, que já tem uma longa trajetória do ponto de vista das jurisdições de primeiro grau, ela só se consolida no século XXI no STF, mas nós não temos lei no Brasil sobre isso. Não existe uma lei no Brasil, lei no sentido técnico, não existe uma lei federal, do legislativo brasileiro, que permita que duas pessoas do mesmo sexo se casem. As pessoas no Brasil se casam porque existe uma decisão judicial do STF, depois regulamentada pelo CNJ, que determina que os cartórios, os registros, façam esses casamentos. Isso aconteceu em outras circunstâncias. Nós temos questões relacionadas a questões indígenas, nós temos questões relacionadas às questões raciais. Nós tivemos uma ADPF que nós chamamos de Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental, que vai discutir a consolidar das cotas no Brasil. Cotas lá, você entende, não sei se em Portugal você diz do mesmo jeito, que é um número mínimo de vagas para pessoas negras e pardas e indígenas nas universidades ou em concursos públicos. Nós debatemos isso na corte, porque quando surge uma proposta de uma universidade brasileira de reservar vagas para pessoas negras e pardas, os grupos reacionários acabam entrando no próprio STF para discutir a consolidade dessas cotas. Quem debate pela primeira vez isso no Brasil é o próprio STF. Aí surgem algumas questões assim que alguns poderiam dizer, não é o melhor lugar para discutir isso? Eu diria que a grande maioria de nós concordaria que o melhor lugar não é as cortes para discutir o direito às minorias. Tanto é que talvez há alguns excessos nesse tocante, né? O que a gente chamaria de ativismos muito significativos, né? Nós, recentemente, no Brasil, tivemos a equiparação do crime de LGBTfobia. Não existe uma lei, mas hoje existe um tipo penal em equiparação ao crime de racismo, que quem definiu isso foi o STF. Então, nós aprendemos lá em Direito Penal, no primeiro semestre, que existe o princípio da legalidade e que só quem pode criar tipos penais é o legislativo, né? Mas, com base nessa decisão, nós estamos numa situação em que, e muito denunciado por alguns, de que nossa Corte Constitucional estaria dizendo um pouco mais do que poderia e deveria dizer, especialmente em temas relacionados às questões identitárias. Então, grande parte das nossas agendas identitárias, em que peças depois tiveram reverberação no parlamento, elas foram iniciadas em questões judiciais, tanto nacionais, quanto na própria Corte Interamericana. A Corte Interamericana, que acabou repercutindo depois. Trago um caso da nossa Corte Interamericana, que é o caso, inclusive, de uma juíza chilena, chamada Tala Rifo, que ela era casada, tinha filhas, depois ela acabou se separando, passa a ter uma união estável com uma mulher, uma relação com uma mulher, seu marido, muito desgostoso da circunstância, entra com ação judicial para tirar as guardas da sua mãe, e a justiça chilena dá o direito de guarda de privilégio ao pai, alegando algumas questões de ordem moral a respeito da condição daquela magistrada, que era a sua condição de sexualidade. Ela vai em todos os recursos da corte, tá com o quê? das cortes chilenas, não consegue ganhar. Sim, tem um cortador ali na frente. Tem vantagens funcionais do seu cargo como juíza que são lhe negados por conta dessa mesma questão, e ela leva o caso para a comissão interamericana, depois para a corte, e a corte condena o Estado chileno a, além de indenizar, fazer treinamento sobre política de gênero. Não precisa dizer bobo, cara. O que tem, cara? A mulher não tá na água, tem que ser grosso, cara. O Conselho Nacional de Justiça também determinou em relação aos nossos magistrados que façam um julgamento com base em protocolos de gênero. Ou seja, essa agenda ela é uma agenda que ela não vai desaparecer.
O direito vai ter que encontrar mecanismos, estratégias políticas, públicas, eficientes para enfrentar isso, para que não sejam os juízes que tenham que dizer isso toda hora, para que não sejam os tribunais que tenham que dizer tudo isso sobre toda hora, porque tem questões que a sociedade vai ter que ajustar. Isso vale, talvez, para a Europa em relação a questões migratórias. Vocês andam de convir comigo. E que, para nós, vale em relação a outras questões, que são também importantes. E também vale aqui em relação a questões de gênero. Há questões que são importantes e que elas não vão desaparecer. Vocês percebam que aí a questão da identidade, e aí eu vou ir para o final, a questão da identidade adquiriu adquiriu uma importância significativa. Seja do ponto de vista da produção das novas comunidades, seja do ponto de vista da personificação das novas subjetividades. As redes sociais transformaram isso numa grande loucura. Por quê? As redes sociais, desde o início, já perceberam esse processo de ensimesmamento dessa cultura narcísica que as redes sociais alimentam. A gente tende a conviver nas redes sociais com pessoas que são iguais a gente. E o algoritmo já captou isso. E a rede social te permite que você exclua quem você não gosta. Você bloqueie, você cancele, você não queira conviver. Isso está fortalecendo uma espécie de ensimesmamento que tem dois tipos de riscos. E eu vou chegar na questão identitária. O primeiro é do ponto de vista subjetivo, pessoal. Isso tem produzido uma nova forma de pensar o mundo. O que eu quero dizer é que as redes sociais, elas não estão mudando só a nossa forma as tecnologias de um modo geral, de trabalhar, de viajar, de estudar. As novas tecnologias, para o bem e para o mal, estão mudando a nossa forma de ser. Há uma mudança subjetiva na forma como nós pensamos o mundo, o tempo, a agonia, a alegria. Nós estamos nos tornando outras pessoas, e essas futuras gerações, evidentemente, vão viver isso de maneira mais potente. Não é à toa de que as redes elas pegaram rapidamente esse movimento. Quando o Orkut surgiu, eles sabendo que nós estamos cada vez mais isolados, sozinhos, atomizados, as grandes narrativas comunitárias como família, as grandes religiões se recuperam, a grande ideia do Estado-nação, elas não são tão sedutoras quanto já foram no passado. Bauman diz isso. As redes vêm e dizem assim, eu te ofereço, o Orkut oferecia uma comunidade para as pessoas. Uma comunidade. Uma sociedade onde a comunidade, as velhas, no sentido contemplativo, desaparece, ela te oferece uma comunidade. O Facebook vem e te oferece uma coisa muito mais valiosa para os gregos. O Facebook, numa sociedade que tu está sozinho, ela te oferece amigos. A ideia de pertencimento, a ideia de estar junto. E pensam que a amizade é um conceito fundamental da lógica contratual. A gente nunca trabalha a ideia de contrato com a lei da amizade, né? Tem um livro do professor Elidio Resta que chama-se As Regras da Confiança. As regras da confiança. Aristóteles chegava a dizer que uma sociedade que tem amizade não precisa de justiça. E uma sociedade que tem justiça continua precisando da amizade. Porque a amizade é jurar em conjunto. A amizade é um conceito público para os gregos. É uma forma de amor. E o Facebook oferece amigos quando você está sozinho. E a curtida é uma recompensa. Os likes são recompensas. Essas funcionam como dose de dopamina, que você precisa se sentir. Aí vem o Instagram, uma sociedade ainda mais desinstalada, te oferece, quase que no sentido de seita messiânica, ela te oferece seguidores. Você segue alguém, como se alguém tivesse muito para te mostrar, muito para te vender, muito para te alcançar. Não estou fazendo o juízo moral disso. Eu estou dizendo que isso faz parte de um modo novo das agendas psíquicas, que tem uma função pessoal, mas que tem uma função pública, política. As narrativas identitárias são as narrativas mais potentes nas redes sociais do ponto de vista das eleições. Tanto fora isso nos Estados Unidos com o Trump, quanto fora isso nas últimas eleições no Brasil. As pautas não eram grandes econômicas. As pautas do Trump foram, naquela época, nós vamos acabar com a diversidade dos Estados Unidos. Nós queremos uma América para os americanos. Nós não queremos diversidade. Nós somos contra o multiculturalismo.
Nós vamos recuperar o conceito de família tradicional. Por isso os conceitos no Brasil também são, no campo disso público, são conceitos identitários. A disputa política foi do ponto de vista das... tu é comunista, tu não é comunista, tu é a favor do aborto, tu é a favor do aborto, tu é a favor do casamento gay, o que tu pensa da questão racial, o que tu pensa dos indígenas. A questão brasileira não foi discutir desigualdade, foi discutir questões identitárias, na grande maioria dos debates das redes, e as pessoas brigando por questões que, na verdade, fazem de si o que você é, mas que, de certo modo, tem que ser juradas em conjunto, porque nós não vamos pensar de maneira igual, e é bom que seja assim, mas que a República exige que a diversidade seja um espaço fundamental de construção de diálogos. Ou seja, quando a diferença erode, quando o outro some, quando a diversidade desaparece, a democracia sempre corre um grande risco. Não há democracia sem trocas intersubjetivas. E você não tem trocas intersubjetivas quando você faz essas trocas com alguém que é igual a você, narcisicamente, que pensa as mesmas coisas. Então, vejam, a identidade... Fábio, mas a identidade, ela é vista. Antes ele não queria ir e tu convidou e ele se dispôs a como tu tem ir. visto, por exemplo, Francesco Remotti na Itália, a professora Rodinesco, a Elizabeth Rodinesco na França, que dizem o seguinte, que é importante a diferença, é óbvio que é importante, a diversidade é fundamental, desde que ela não produza um apelo narcísico à diferença. Desde que ela não produza um dentro e um fora. Porque a identidade se alimenta do seu oposto, colegas. Para unir, ela desune. E para desunir, ela une. Ela tem uma lógica de ambivalência e oposição permanente. A identidade se alimenta de um jogo ambivalente, de um jogo de oposição. Ela une desunindo e desune unindo. Então, pensem no conjunto de dilemas que a sociedade contemporânea tem em relação a todos esses temas que eu fiz referência. Pensem na questão migratória. Pensem na questão, no caso nosso, brasileira e latino-americana indígena. Pensem na questão racial. Nós precisamos construir, e obviamente que tem limites para isso, mas precisamos construir, do ponto de vista político e jurídico, estratégias em que a convivência entre a diferença não seja um perigo às nossas repúblicas. Ou seja, negar esse processo é simplesmente fomentar e alimentar novos tipos de fundamentalismo, sejam eles religiosos ou xenófobos. E a gente precisa, evidentemente, que construir alternativas para que essas alternativas construam um lugar melhor, um lugar mais seguro e um lugar mais justo. E eu tenho muita clareza de que a gente ainda está num caminho muito pequeno, muito inicial, para fazer o que a gente chama, do ponto de vista internacional e nacional, de um constitucionalismo que dê conta destas questões. Vejam, questões sobre identidade são importantes, diz a Nancy Fraser, essa grande filósofa americana, mas elas também devem ser acompanhadas com questões de distribuição e participação. Porque não vai haver solução para questões migratórias enquanto os países que são a origem da migração não melhorarem essas condições distributivas. Não vai haver isso. Isso é uma ilusão, não há solução. Haverá gente morta em navios, atravessando mares, de todo jeito. Essas caminhadas migratórias não vão desaparecer por um ato de vontade. Não vão. Ou seja, não adianta imaginar que é só com questões identitárias o Brasil vai resolver a questão racial. A mulher branca, rica, tem problemas, mas a mulher preta da periferia, ela tem um conjunto de outros problemas, sobretudo a miséria. Seria bom convidar mais alguém. Uma mulher branca não é igual a uma mulher rica. Desculpa, uma mulher rica não é igual a uma mulher pobre. Tem questões relacionadas ao problema identitário que passa pelo problema do dinheiro. É isso que a Nancy Fraser, que é uma feminista americana, insiste. A discussão sobre a identidade só faz sentido se ela vier acompanhada por uma discussão sobre redistribuição da riqueza.
e participação política. Essas são as 3 categorias que a Enem se utiliza. Reconhecimento, redistribuição e participação política. Qual é a participação política que a periferia tem? A periferia das cidades, a periferia dos países e a periferia do mundo. E digo isso, gente, digo isso com muito conforto, porque tenho sido muito bem recebidos em terras europeias. Não há como escapar do que o mundo é. Não tem como escapar das coisas como elas estão. Qual é o seu nome? Mais cedo, mais dia menos dia, as questões identitárias, nós temos ou não, elas baterão na nossa porta. De um jeito ou do outro. De um jeito. Seja por questões nacionais, seja por questões pós-coloniais, seja por questões migratórias, sejam por questões sexuais, sejam por questões de discapacidades físicas, mas elas estarão à nossa porta como cidadãos e também como juristas. Portanto, o desafio que nós, como juristas, temos é agora tentar construir, a par do valor fundamental que é a igualdade, que a modernidade construiu, um sistema jurídico político que enalteça a materialidade do processo de reconhecimento, proteção desses grupos minoritários e desses grupos invisibilizados ao longo desses muitos séculos. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição depois, se alguém quiser trocar uma ideia sobre essas temáticas que são objeto da minha pesquisa. Isso que falei tem nos meus escritos, tem nos meus livros, tem nos meus artigos, e depois eu posso deixar o contato para o professor Fábio aí, se alguém tiver interesse, eu posso enviar por e-mail aquilo que tem digital, se não enviar também de forma via correio, que possível impresso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Lucas, por uma aula aí, tanto de contexto histórico como de tema de alta reflexão na área do direito à igualdade e das identidades. Quero aproveitar e mandar saudações aí ao nosso público online, professor André Copete, grande amigo também, companheiro aí do professor Douglas, está lá no Rio Grande do Sul, todos os gaúchos que nos acompanham, e os mineiros, né? Porque aqui temos um mineiro e um gaúcho, então temos um público variado. Vou convidar agora o professor Henrique Abiacchio, já tinha anunciado aqui no começo quem é o currículo dele, mas como temos novos membros, tanto na sala como na virtual como presencial, o professor Henrique Abiacchio Torres, ele é doutor em Direito pela Universidade de Sevilha, mestre em Direito, foi lá em Sevilha também ou no Brasil? No Brasil. Atualmente, ele é juiz desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que é a segunda instância no Brasil, seria o Tribunal da Relação aqui em Portugal. Professor da Faculdade Milton Campos, em Belo Horizonte, Brasil, e também da Faculdade IBMEC. Tem feito pesquisas, né, investigação na área do direito penal, na área de políticas criminais, que é a área que ele fez a sua pesquisa de doutoramento, e como juiz desembargador trabalha na vara penal, se não me engano, acho que esse é o nome, né? Câmara Penal. Vara é primeiro grau, mas aqui na Tribunal da Relação eles chamam vara. Eu acabo confundindo. Pois bem, professor Henrique, pode vir aqui, por favor, e tem aqui a sua palavra, fica à vontade, está em casa, fala sobre o seu tema, que eu até me esqueci, porque é na área do direito, envolve um pouco a questão de questões econômicas e empresariais, mas ele vai falar com mais propriedade do que eu. Bem-vindo. Bom, boa noite a todos, a todas. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Fábio o convite, né? Que é sempre um prazer, é a segunda vez que ele me convida para falar aqui nesse curso. No ano passado, no curso passado eu estive aqui, foi um grande prazer, Fábio, e uma grande responsabilidade, né? Responsabilidade porque é um curso que eu percebi na última vez que eu estive de altíssimo nível, né?
tenho certeza que todos vocês aqui têm grandes avanços, né, especialmente na área de direito empresarial, e a responsabilidade também por causa disso, né? A gente falar um pouquinho fora da nossa área é sempre um pouco mais difícil. E agora aumentou exponencialmente a minha responsabilidade para falar depois do professor Douglas, que fez uma exposição aqui brilhante, e aí isso ele levantou, como a gente diz, o sarrafo, né? Então agora eu não vou conseguir, já vou adiantar aqui que eu não vou conseguir superar o grau de profundidade que ele deu aqui no tema, e eu vou procurar falar um pouquinho diferente, eu vou adotar uma linha um pouco diferente, até para evitar essa comparação com a fala dele, que não ia ser nada benéfica para mim, né? Bom, como o curso é de Direito Empresarial, eu preparei para falar para vocês um tema. Eu gosto muito do direito empresarial. Eu sou muito informal, tá, pessoal? Vou falar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais informal. Espero que vocês não se incomodem. Eu gosto muito do direito empresarial, mas a área do direito penal ela é completamente diferente, né? A lógica, em grande parte, do arcabouço jurídico da área penal, ela é bem diferente. Mas a gente tem pontos de contato, né? E eu preparei aqui para falar para vocês alguma coisa que possa interessar vocês, porque eu imagino que muitos aqui não tenham tanto interesse pelo direito penal. Às vezes, o interesse distante de alguém que observa essa área que é tão complexa, né, que trata de tantos dramas humanos, né, próprios da humanidade. A gente se depara todos os dias no trabalho, na área penal, com questões que são realmente, até às vezes, assustadoras sobre a natureza humana. Mas, então, eu trouxe alguma coisa para falar para vocês que possa ser útil quanto ao direito penal empresarial, né? Eu acho que, assim, eu consigo, de alguma forma, né, para suprir um pouco essa falta de interesse que possa haver, consiga fazer. E eu, então, pretendo falar para vocês sobre uma questão que é um tema que me agrada muito, que é a tutela penal da supraindividualidade. Quando eu falo supraindividualidade, é justamente o que tem relação com o direito empresarial. Porque o direito empresarial, em muitos aspectos dele, ele regula questões supraindividuais, né? Por exemplo, né, quando eu digo isso, o exemplo maior é a questão, por exemplo, do direito penal ambiental. O direito penal ambiental, no Brasil, por exemplo, ele é a única parcela do direito penal que permite a chamada responsabilidade penal da pessoa jurídica, por exemplo. E essa é uma tendência global. Então, o que eu quero falar hoje para vocês é um pouco essas tendências de criminalização e como se lança mão do direito penal para proteção de bens jurídicos supraindividuais, como o meio ambiente, como o mercado de capitais, como a questão tributária, ou seja, bens que pertencem a mais de uma pessoa. Eu acho que isso pode interessar um pouco a vocês, então por isso que eu trouxe isso. E já peço desculpas se for um pouco mais superficial, porque é um tema extremamente amplo e vai ser praticamente impossível a gente esgotá-lo aqui nesses 30 minutos. O que eu pretendo fazer aqui é dar uma pincelada, porque quem sabe eu consigo angariar algum interessado aqui que pode resolver se enveredar para o lado do direito penal, né? Então, essa é a minha ideia, tá? Bom, e essa ideia a gente parte do princípio, a gente quando fala tutela da supraindividualidade, a supraindividualidade ela começou a ser estudada especialmente na área penal a partir dos anos 80, né? O marco que se coloca como a chamada sociedade do risco, e muito estudada pelo Ulrich Beck, né? Ela aconteceu, coloca-se que o marco é o acidente de Chernobyl, né? Que a partir daquele momento começou-se a ter uma compreensão de que os riscos ao redor da sociedade eram diferentes, né?
Então, ele deu essa denominação de sociedade dos riscos. Isso é muito importante para o direito penal como um todo. Por quê? Porque o direito penal, ele trata, eu costumo dizer que o direito penal é um zagueiro de futebol muito ruim, um defensor muito ruim, porque ele chega atrasado e ele machuca o adversário, né? Ou seja, apesar dele ser assim, a ideia do direito penal, pessoal, ela não é uma ideia apenas punitiva. O direito penal ele tem um ideal preventivo, porque a partir da punição de uma conduta específica, ele busca prevenir que novas condutas aconteçam. E por isso que a gente fala em tutela penal. E a tutela penal é justamente voltada para um bem jurídico. Então, quando o direito penal proíbe o homicídio, ele está protegendo o bem jurídico vida. Quando o direito penal proíbe o roubo, o furto, ele está protegendo o bem jurídico patrimônio. E ele o faz através de uma reação que a gente chama, que é uma violência estatal com o monopólio do Estado, né, obviamente, que faz essa violência, que é a contrapartida, é uma reação social a uma conduta antissocial, né? Quando alguém pratica um homicídio, a sociedade reage de uma maneira a punir justamente de uma forma até mesmo exemplificativa. Então, assim, a gente não vai entrar aqui nas características da pena como um todo, mas é muito importante a gente anotar, num primeiro momento, esse aspecto, que o direito penal, ele é reativo. Ele é reativo, mas ele apresenta um caráter, um objetivo, em última ratio, de prevenção. Então, é basicamente isso. É o zagueiro que chega atrasado, machuca o adversário, mas qual que continua sendo a ideia dele? Evitar que haja um gol no time adversário, né? Eu gosto dessa alusão, mas ela é bastante gráfica, ela parece um pouco anedótica, mas ela é bastante gráfica, dá para a gente conseguir entender um pouco mais o que é a característica do direito penal. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, né? Porque a partir de 1984, 86, por ali, a partir do acidente de Chernobyl, começou a haver uma compreensão de que os riscos e os bens jurídicos que deveriam ser protegidos com maior veemência, eles não eram os bens jurídicos apenas tradicionais que eu acabei de exemplificar. Vida, patrimônio. A gente passou a ter uma necessidade de atuação do direito penal como proteção de bens jurídicos supra-individuais. Meio ambiente, mercado de capitais, espaço empresarial. Então, a gente começou a ter uma verdadeira revolução, porque os princípios basilares e constitucionais do direito penal tradicional não tinham capacidade de prevenir os danos a esses bens jurídicos. Eu tenho vários exemplos aqui para dar, né? Um deles, o mais clássico, é a necessidade de maior compreensão. A gente teve uma discussão no direito penal longuíssima, principalmente nos anos 90, início dos anos 2000, sobre a possibilidade de a gente punir condutas que não lesassem o bem jurídico, mas que oferecessem mero risco ao bem jurídico. E os chamados crimes de perigo abstrato. Que se eu der um exemplo para vocês aqui, com toda certeza vocês vão me responder que óbvio que tem que criminalizar. Eu vou falar alguns. Por exemplo, porte ilegal de arma é um risco abstrato. A gente ofereceu o risco concreto à vida de alguém? Não, ninguém apontou arma para alguém. Ofereceu a lesão à integridade física? Ninguém. Outro exemplo, a direção embriagado, né? Que é crime, mas é um crime de risco abstrato. Porque a pessoa pode estar dirigindo e criando um ambiente de segurança, dirigindo de maneira perfeita, mas embriagado. Então, há uma presunção de que há um risco ofertado. Isso não era admitido pelo direito penal tradicional, e nós tivemos que evoluir o direito penal para poder abarcar determinadas condutas. É como se a barreira punitiva ela fosse antecipada para um momento anterior à lesão, porque aquele risco ao bem jurídico é tão grave que eu preciso me antecipar. É o zagueiro se antecipando para tentar tirar aquela bola antes que ela chegue ao adversário. Então, eu estou explicando isso porque, a partir do momento que nós tivemos essa expansão, essa necessidade de expandir o direito penal para poder proteger condutas antissociais que se dirigiam a oferecer riscos
a bens jurídicos supraindividuais, nós tivemos a necessidade de revolucionar por completo o direito penal, né? Eu vou fazendo aqui, eu quero fazer um pouco essa evolução, porque nós vamos chegar num momento que eu acho que talvez interesse a vocês, que eu vou falar aqui brevemente sobre o criminal compliance, né, que é, de fato, a ação preventiva com base penal dentro, muitas vezes, das empresas, né? E isso eu acho que é a tendência do futuro. Bom, então, a partir desses anos 80, 90, nós tivemos uma readaptação, uma acomodação do direito penal diante das necessidades da sociedade do risco, em que a gente teve uma expansão enorme de interesses jurídicos, né? Então, se a gente voltar lá nos anos 50, nos anos 60, não havia tanto interesse em proteção ao meio ambiente, né? Se a gente voltar, não havia tanto interesse em proteção à segurança vial, à segurança de trânsito. Isso foi fruto da evolução e da complexidade da sociedade. Há pouquíssimos anos atrás, não se falava, né, em proteção penal, por exemplo, no ambiente virtual. Hoje já se fala, obviamente, né, porque, de fato, a sociedade foi ficando cada vez mais complexa. Enquanto o professor Douglas estava falando, eu estava pensando, né, só um parênteses, que eu acho que é interessante a gente anotar isso também, né, que a questão empresarial é tão diferente hoje, né? A questão de redes sociais, os gigantes, os conglomerados gigantes, Microsoft, Apple, etc., que elas têm um poder muito maior do que muitos países inteiros, né? Então, essas questões, até mesmo migratórias, essas questões de identitárias, essas empresas têm que ser chamadas à sua responsabilidade, porque elas são players no cenário mundial de uma forma que afeta diretamente os direitos humanos. Não é absolutamente nada absurdo falar em direito empresarial e direitos humanos. Pode parecer absurdo quando a gente olha num primeiro momento, né, e a gente ter a ideia de que, não, peraí, direitos humanos, quem trata é a ONU, é o direito constitucional, é a Constituição de cada país. Não. Os agentes, principalmente que têm função, que têm influência no meio digital, eles são players extremamente importantes, né? Quem dirá, a partir de pouco tempo, em relação, por exemplo, à inteligência artificial, vai ser um player enorme. E aqui, só para a gente pensar no exemplo, imaginem vocês, por exemplo, um software de questão facial, né, de identidade facial, por exemplo, em uma questão de imigração do aeroporto. Se ele vai fazer uma seleção através de traços físicos de quem vai para uma triagem mais detalhada. Isso envolve direitos humanos, claramente envolve. Isso pode ter a ver com a questão, não sei se o professor Douglas, ele que é o estudioso do tema, eu não sei se ele concorda, mas eu achei que era interessante a gente trazer isso, porque isso claramente tem a ver com o direito empresarial e tem a ver com essa questão da supraindividualidade. Porém, voltando aqui, né, então a gente teve, nesse momento, que se admitiu a ideia de sociedade do risco, uma verdadeira revolução do direito penal. Isso coincidiu com um movimento político-criminal, principalmente nos países anglo-saxões, principalmente nos Estados Unidos. A Inglaterra também teve alguma influência em relação a isso, com o governo conservador da Margaret Thatcher, mas isso foi mais claro e mais exacerbado nos Estados Unidos a partir de Nixon e Reagan, que foi uma ideia, e aí eu estou fazendo uma volta para a criminologia, para a gente entender um pouquinho qual que era os ideais de criminalização. Quando a gente fala em política criminal, a gente está falando de uma política pública que envolve a questão criminal, né? E isso eu estou falando pelo seguinte, justamente porque nós queremos chegar aqui no momento em que a gente vai ter uma criminalização que tem a ver com o direito empresarial. Então, a partir dessa época, anos 80, por exemplo, 70, 80, coincidiu que, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a gente observa
uma guinada conservadora e a queda do chamado estado do bem-estar social, ou pelo menos a crítica ao estado do bem-estar social. E isso também atingiu a política pública do ponto de vista da criminologia e do crime. Por quê? Porque antes o crime era tratado como algo mal para a sociedade, que deveria haver a chamada era do correcionalismo. E a gente passou a ter uma total ojeriza ao delito, tratando o criminoso como se ele fosse realmente um ente que precisava ser neutralizado e praticamente excluído da sociedade. E aí a gente começou a ter um encarceramento em massa e as chamadas teorias criminológicas do etiquetamento, né? Que chama labeling approach, e a gente tem exatamente a nomenclatura, por exemplo, que ficou muito famosa no direito penal empresarial, que é a chamada, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o crime do colarinho branco. Né? Por que crime do colarinho branco? Eu aqui seria um criminoso do colarinho branco. Né? Porque é o crime de quem usa gravata, é o crime do empresário. Né? Então, a gente tem um etiquetamento de quem é o criminoso em determinado aspecto. Isso é muito interessante pelo seguinte, olha que coincidência tremenda. Ao mesmo tempo que a gente tem essa expansão da superindividualidade, a necessidade, de fato, de uma expansão racional que deva vir a punir alguns entes de uma forma diferente, uma nova criminalização de determinadas condutas que a gente não via antes, a gente teve também uma guinada conservadora, mas conservadora no sentido especialmente na crítica ao estado do bem-estar social, e uma ideia de guerra ao crime. Isso capitaneado especialmente pelos Estados Unidos, fazendo a chamada guerra às drogas. Né? E a gente passou a ter um encarceramento em massa e a mídia passou a ser um player na criminalização. Então, a gente tem um contexto de vitimização generalizada, em que eu passo a ter uma exposição enorme das vítimas dos delitos, né? E uma identidade da população comum com relação à vítima. Quem aqui se identificaria com o criminoso quando tem uma notícia do crime? Ninguém. Eu me identifico com a vítima. Eu tenho medo de também ser vítima daquele delito. E aí a gente começou a ter uma diferença nos grupos de pressão que começaram a serem popularizados, as pessoas começaram a se interessar pela criminalização de condutas. É claro aqui que a gente tem, né, uma circunstância, né, em que a gente tem camadas de proteção, né, camadas de controle social. O direito penal, em nenhum momento, ele deixa de ser um mecanismo de controle social, mas ele é um mecanismo de controle social mais drástico que há. E a partir dessa superexposição do fenômeno criminal na mídia, a gente passou a ter o direito penal como a primeira opção para poder resolver qualquer problema de conduta antissocial. Eu falo conduta antissocial quando é aquela conduta que fere, né, digamos, o contrato social. Né? A gente tem diversas condutas que podem ferir. A ideia, por exemplo, do dano ao patrimônio. Né? Se eu chego ali fora, descubro o carro do Fábio, fico com raiva porque ele colocou o Douglas para falar primeiro e me envergonhou, e risco o carro dele inteiro, né, de maneira dolosa, eu estou cometendo um crime. Agora, se eu dirigindo, ou então eu esbarro no carro, e eu de maneira culposa acabo lesando o carro dele, eu não respondo por crime, apesar de que há uma responsabilidade civil. Ou seja, a gente tem camadas de proteção e a gente simplesmente decide qual é o nível de proteção que a gente vai dar. O criminal é sempre o mais drástico. Então, o que aconteceu? Eu estou fazendo toda essa história, eu estou tentando ser um pouquinho rápido aqui, pessoal, eu não sei se eu estou sendo claro, né, e eu fico já à disposição ao final, se vocês quiserem tirar as dúvidas, mas por que eu estou dizendo isso? Por quê? Essa opção por qual controle social eu vou utilizar, ela é uma opção legislativa, é uma opção do legislador, é uma opção do legislador que nos representa perante a sociedade. E a gente passou a ter uma necessidade,
que a gente consegue verificar que existe, de fato, uma necessidade de expansão, de o direito penal passar a tutelar novas condutas, mas com a expansão midiática, o encarceramento em massa e o interesse da população como um todo pelo fenômeno criminal, que a gente sabe, né, gente? Quem aqui não se interessa? Todo mundo se interessa por crime. Quem nunca assistiu uma série de televisão ou um filme sobre um crime? Todo mundo se interessa. É uma área que chama a atenção. Bom, então a gente começou a ter um interesse tão grande pela criminalização que a gente começou a lançar mão, a gente perdeu completamente o controle e a gente começou a lançar a mão do direito penal como a primeira ratio, a primeira forma de tentar evitar condutas danosas, o que é muito ruim. Ruim em vários aspectos. Primeiro, porque isso retroalimenta esse encarceramento em massa, ou seja, a gente prender, a gente não resolve absolutamente nada, muitas vezes, né? Segundo, isso inviabiliza, em algum grau, a própria atividade empresarial. Se eu tiver, por exemplo, uma quantidade absurda de condutas criminosas, não estou falando que essas condutas não devam ser punidas, tá? Mas uma quantidade absurda de condutas criminosas dentro, por exemplo, de uma legislação de recuperação judicial e falências, nenhuma empresa vai pedir recuperação judicial ou falência. Por quê? Porque o cara que corre o risco de ter uma responsabilidade civil, de ter que pagar, ou uma administrativa, de ter que pagar uma multa, ele não vai querer se arriscar a ter que responder criminalmente. Tem várias áreas que o direito penal é utilizado simplesmente como um mecanismo de pressão e dissuasão de condutas. Uma delas, por exemplo, é a tal da sonegação fiscal. Eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil, a criminalização de condutas de sonegação fiscal, ela serve simplesmente para ameaçar a pessoa. Por quê? Porque você tem uma extinção da punibilidade pelo pagamento da multa. Ou seja, o que o Estado quer? Ele não quer prender o sonegador. Ele não quer punir criminalmente o sonegador. Ele quer simplesmente receber. Então, é um mecanismo de pressão. E a gente tem uma quantidade absurda de condutas que não precisavam ser criminalizadas e que entram em criminalização neste contexto, principalmente da sociedade do risco, que alguns também chamam de sociedade do controle. Tem um autor britânico que é radicado em Nova York, que eu gosto muito, é um sociólogo, que trata exatamente desse tema. Ele chama David Garland. E ele tem exatamente um livro que chama Sociedade do Controle. E esse livro ele conta exatamente por que a gente deixou de lado essa ideia correcionalista de devolver aquele indivíduo de maneira melhor para a sociedade para tratar de um mero fenômeno de neutralização, de encarceramento em massa, em que a gente simplesmente exclui aquele indivíduo da sociedade e o deixa ali. É a ideia de incapacitação. A gente coloca o cara na cadeia, joga a chave fora e esquece que existe. Por quê? Porque ele cometeu um crime, e às vezes não é nenhum crime grave. Por que isso acontece? Por que isso é ruim? A gente não está aqui tentando defender nenhuma insensibilidade em relação a vítimas do delito, mas a questão é que isso não resolve o problema. Isso, às vezes, no Brasil, nós estamos tendo, os brasileiros aqui vão concordar comigo, problema gravíssimo, né, que é a questão da criminalidade organizada. A gente funciona simplesmente com esse encarceramento em massa, basicamente como recursos humanos de contratação de mão de obra para o PCC, Comando Vermelho e essas organizações criminosas de altíssimo grau. É claro que isso não no nível dos empresários, mas isso serve como exemplo. Bom, enfim. E alguns, inclusive, apresentaram um trabalho. Na área penal, você disse que ia entrar no assunto. Antes que eu perguntei para quem entrar nesse assunto descoberto, como que faz esse criminal compliance? Quais são as medidas de prevenção, tanto na área tributária, na DT também, nas áreas que tem a ver com a área de crimes tributários, né? Ou com outras áreas, por exemplo, corrupção, de palavra em Portugal não é propina, eu falo propina, que seria suborno, né? Subornar contratos públicos, tudo isso que tem a ver com a pena, direito penal em si,
como que se faz a prevenção? Então, qual seria a proposta do CARM? Vou chegar nisso num minutinho, mas porque é muito interessante mesmo, né? E esse que é o ponto que eu queria chegar. Eu acabei falando demais aqui, mas é porque eu queria dar esse contexto dessa questão do aumento, do incremento dos riscos, né? Que a gente claramente percebe, e da opção por lançar mão de qual controle social nós vamos utilizar. Isso funciona no ambiente externo, né? No ambiente social, no ambiente do nosso contrato social, ou seja, aquele cara antissocial que faz uma conduta, que pratica uma conduta, que ela fere o nosso contrato social, ele sofre uma punição. Da mesma forma que o dano ao patrimônio, da mesma forma que uma multa, etc. No meio, no ambiente interno da empresa, isso também acontece da mesma forma. Eu pedi para o Fábio, se você puder colocar uma imagenzinha. Essa é uma imagem gráfica que chama Pirâmide de Braithwaite. Braithwaite é um criminólogo australiano e ele tem essa teoria que é muito interessante para o criminal compliance, né? E o que eu queria falar para vocês que eu queria chegar no ponto é justamente isso. Nós temos opções, tá? Em vários aspectos de qual tipo de controle social nós vamos utilizar. E aqui nós temos, eu não sei se está todo mundo conseguindo ver, e se o pessoal também que está pela internet está conseguindo, né? Eu acho que isso também fica visual para ele. Eu não sei se todo mundo também entende inglês, isso está em inglês, mas eu acho que dá para entender, não dá, pessoal? Todo mundo consegue ver aí? Consegue entender? Está todo mundo conseguindo ver? Está meio pequeno, mas a gente consegue. Eu vou até abrir aqui. Olha só, de um lado da pirâmide, nós temos a posição, né? Aliás, começando aqui por dentro da pirâmide, né? Nós temos aqui 3 tipos de forma de resultado da justiça. Isso vale, tá? Internamente para a empresa, isso vale em questão administrativa e, na verdade, penal e civil, isso tem todos os aspectos. O primeiro aspecto de baixo é a justiça restaurativa, ou seja, restaurar a situação anterior, tá? E a gente usa esse tipo de justiça restaurativa, né, esse tipo de atitude, com o ator virtuoso, né, aquele que ele tem virtudes, né, ele sabe o que está acontecendo e ele simplesmente cometeu uma conduta que não deveria. No meio, nós temos a dissuasão, né, que a gente utiliza com agentes racionais. A gente consegue entender, né, eles conseguem entender que eu estou usando uma ideia dissuasória, né? E, por último, nós temos a incapacitação, que ela não deixa de ser necessária em alguns pontos, nós vamos entender daqui a pouco, que ela é utilizada para atores incompetentes, né, ou seja, que não têm competência para um ato. E aí, olha só como é que é interessante. Vejam que isso transcende o direito penal. Nós estamos falando, inclusive, por exemplo, atores empresariais, que às vezes isso pode ter a ver, por exemplo, com uma punição de alguém que não cumpre os requisitos, uma empresa de engenharia, por exemplo, que não cumpre os requisitos numa licitação, numa obra pública. E aí ele é um agente incompetente, ele não poderia sequer ter participado daquela licitação. Então ele sofre uma incapacitação. Ou ator irracional, aquele com quem eu não consigo argumentar. Do lado esquerdo dessa pirâmide, nós temos aqui uma evolução, né? Embaixo é o cara que é o fully compliant, né? Ou seja, exatamente isso, é o compliance, ele obedece, né? Aí depois nós temos o willing enable, ou seja, o cara que quer e tem condições. Depois, o cara que quer, mas não tem condições, e o cara que tem condições, mas não quer. E, por cima, nós temos o que está seriamente desengajado, né? Ele não tem engajamento nenhum com aquela compliance de condutas, né? Do outro lado, nós temos, de fato, né, ali no lado direito, quais são as providências punitivas. Isso que é essa parte que fica muito interessante. A gente começa com conselho, educação e avisos, né? Depois as cartas de aviso, ou seja, ofícios, né, para falar, olha, você está cometendo, e aí a gente já está chegando na dissuasão. A pena civil, ou seja, uma indenização, por exemplo.
A pena criminal, ela está ali entre a dissuasão e incapacitação, porque, obviamente, o criminoso ele é incapacitado momentaneamente, durante um tempo, e, por último, coloca-se ali a revogação de licença. Isso vale, por exemplo, para questões ambientais, questões empresariais em atitudes com o Estado. Por que isso é importante para o compliance, Fábio? Pelo seguinte, porque essa é basicamente toda a estrutura do compliance. Se você utiliza, né, e aí, para a gente fechar, eu não sei como é que está de tempo, já deve ter esgotado. Ótimo. A gente utiliza, né, isso aqui, por quê? Porque, basicamente, a estrutura do compliance ela é a estipular regras internas para evitar uma responsabilidade criminal exterior. Então, o que a empresa faz? Ela faz um checklist com uma empresa enorme, por exemplo, com um canal de denúncia interno, com políticas de inclusão social, com políticas identitárias, com políticas de todos os tipos que devem ser seguidas, e ela estipula essa punição. Eu acho que é só para a gente terminar aqui, voltando lá no... não precisa, não. Ela estipula, por exemplo, essas cartas de aviso, penalidade civil interna, incapacitação interna. Por quê? Porque aquele que não cumpre, ele não serve para estar dentro da empresa. E a gente evita, com isso, um grau de responsabilidade penal exterior. Então, essa estrutura ela serve tanto como uma análise, um retrato básico da sociedade, né, de como nós organizamos o castigo, né, a reação social à conduta antissocial, ela serve para isso, como ela também serve como uma estrutura interna para poder estipular a ideia do compliance, né? O compliance, Fábio, ele não é só criminal, ele tem compliance trabalhista, ele tem um compliance ambiental, ele tem um compliance em várias áreas. No criminal, ele nos importa pelo seguinte, porque ele é a maneira de evitar uma responsabilização penal diante dessa expansão do direito penal, às vezes até irracional, a própria empresa toma providências. E o Estado vem incentivando isso. Então, ele diz o seguinte, a empresa do Fábio, ela tem um compliance criminal, ela procurou dissuadir internamente condutas através... Ela demonstrou aqui que ela mandou o warning letter, né, a carta de aviso, ela demonstrou aqui que ela identificou quem que é o ator irracional que fez uma determinada conduta. Então, ela pode não ser responsabilizada por esse caso e apenas aquele diretor ou aquele membro da empresa vai ser responsabilizado individualmente. Por que isso é interessante? É claro que isso não tira a necessidade da empresa, muitas vezes, sofrer uma punição administrativa, uma multa ou uma punição civil, né? Agora, isso facilita a identificação de quem dentro daquela empresa agiu de uma forma antissocial, decidiu quem foi o decisor que tomou aquela providência que pode sofrer responsabilidade criminal. E isso faz com que ele possa ser responsabilizado, e para o Estado isso é muito mais cômodo, né? E aí a gente tem diversos mecanismos, como, por exemplo, acordos de leniência, né, que são promovidos perante o Ministério Público, em que a empresa paga uma multa, né, uma reparação do dano, por exemplo, e não é que fica por isso mesmo, mas é porque, para a sociedade, a empresa é um ator extremamente importante, né? Eu vou dar aqui um exemplo, né, para a gente terminar, que é um exemplo que eu acho que todos devem ter ouvido falar, é um exemplo extremamente complexo. Eu não vou entrar aqui no mérito, tá? Até porque é uma questão que ainda não terminou a discussão sobre isso, até mais de um exemplo a respeito disso, e que, na verdade, eu quero só dar uma perspectiva diversa, que é a tragédia no meu estado, né, as duas tragédias que aconteceram de Mariana e Brumadinho, né? Eu não sei se vocês sabem ou têm dimensão disso, eu conheço muito bem a região, mas a cidade de Mariana, por exemplo, ela depende em um grau absurdo daquela empresa.
A quantidade de emprego, a quantidade de imposto que ela recebia é absurdo. Então, uma absoluta incapacitação da empresa para a cidade não interessa. É claro que tem que haver punição do responsável? Claro que tem que haver. Tem que haver uma multa pesadíssima pela empresa, independente dela conseguir apontar o responsável, dela tomar providência para não ocorrer de novo. Tem que ter, tem que ser pesado e tem que ser grave, porque aquilo ali foi uma coisa completamente surreal, a gravidade daquilo, né? Mas a gente não pode simplesmente ignorar que essa empresa é um ator importante para a região. Então, isso às vezes é ignorado, porque a gente tem o raciocínio, e volta no que eu disse atrás, principalmente nessa questão dessa racionalização dos países anglo-saxões, da ideia de punição como última, punir, 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 nós podemos ser vítima do delito, e a mídia contribuiu muito para isso, a gente acaba ficando, todos nós, a primeira reação que nós temos é punição. É punição grave. E assim, é natural do ser humano e tem que ser. Mas tem que haver uma racionalidade. Por quê? Porque muitas vezes existem outros aspectos que têm que ser observados. Então, eu não sei dizer realmente, de uma forma específica sobre o caso de Mariana, se tem dado certo ou não. Eu já ouvi algumas críticas a respeito, mas eu sei que houve. Configurou-se uma fundação, chamada Fundação Renova, que tinha participação das empresas, uma fiscalização muito grande por parte do Ministério Público e por parte de outros órgãos estatais, que ela tinha a obrigação de recuperar a região para poder tentar voltar, tentar restaurar o estado original no máximo possível. A questão dessas barragens, a gente vê absolutamente todos os aspectos dessa pirâmide, em diversos graus. Na responsabilidade individual de alguns elementos que foram culpados, alguns diretores, alguns membros da empresa, fiscais que analisaram ali, até a recuperação através de um ator racional, né? Ou seja, e com a participação do Estado. E é óbvio que aí a gente tem um grau absoluto de utilização do compliance. Por quê? Porque se essa fundação renova, obviamente, ela tem participação da empresa e ela vai... A ideia é que a empresa só possa voltar a operar se ela tiver completamente compliant, ou seja, cumprindo as normas do Estado, administrativas, de fiscalização, como também as normas e que ela adote providências preventivas. O compliance nada mais é do que um direito penal preventivo. Compliance significa cumprimento. Então, você tem normas internas que você exige o cumprimento. E é óbvio que se você tem uma empresa compliant, ou que tem compliance para os próprios membros da empresa, essa empresa pode vir a ser responsabilizada de uma maneira menos pesada. Por quê? Porque muitas vezes vai ficar fácil dela demonstrar que ela tomou providências dentro da sua capacidade para evitar o ocorrido. E isso coloca um pouquinho os pingos nos is, facilita inclusive todo o trabalho dos órgãos de persecução criminal e até mesmo dos tribunais que vêm a julgar. Bom, eu não sei se eu fui claro, eu sei que o assunto é absolutamente enorme. O que eu quis aqui foi trazer um pouco uma pincelada sobre ideias que eu acho que são importantes dentro do direito penal empresarial, né, direito penal econômico. A gente chama de direito penal econômico porque envolve os aspectos econômicos, né? É uma nomenclatura muito mais interessante que direito penal empresarial. Porque, por exemplo, o ambiental pode não ser empresarial, mas ele envolve uma ideia econômica, né? A não ser o caso da pesca ilegal, o cara que foi pescar num lugar que não podia, mas isso é muito pouco perante as grandes condutas da área ambiental. Então, a gente trata como direito penal econômico todas as
condutas criminais, toda a intervenção no direito penal nas atividades econômicas em grau elevado, especialmente do ponto de vista da organização empresarial. E isso envolve justamente essa ideia da prevenção de condutas que sejam maliciosas ou ruins antissociais, né? Então, eu só queria trazer essa pincelada para tentar ver se a gente puxa um ou outro aqui para o direito penal, né? Não sei se alguém tem gosto pela área, mas não é que vocês não precisam abandonar o Fábio, não. Vocês podem se interessar e é sempre muito bem-vindo pessoas que gostem da nossa área, que é uma área que, na verdade, ela trata de tudo, né, gente? O direito penal está em absolutamente tudo. A gente comete crime todos os dias. Quem aqui nunca falou mal do colega, né? Difamação, injúria, a gente fica cometendo crime o tempo todo, né? Bom, eu agradeço a atenção de vocês, renovo a minha satisfação de estar aqui, né? Estou sempre à disposição, Fábio, quando quiser. É um prazer estar aqui e é isso. Obrigado. Aí, só uma pergunta antes de terminar, aquela mesmo. É uma questão interessante quando ele fala do compliance, tem muita nossa matéria. Essas empresas que cometem atos ilegais, atos antijurídicos, né? Tanto na área civil como penal, mas na área penal, os tribunais, no caso do juiz, você já teve a experiência de julgar algum tipo de caso em que uma empresa aprendeu, não, nós temos uma ilegalidade, porém nós atuamos dentro do compliance, nós cuidamos dessa parte ambiental, essa parte tributária, e parte anticorrupção, e, portanto, que o nosso delito não é tão grave assim. Você levaria isso em consideração? Na verdade, Fábio, assim, eu até não entrei tanto, né? Eu poderia ter entrado um pouquinho mais, você até me perguntou, sobre a questão de corrupção, né? Mas a questão de corrupção, ela também tem absolutamente tudo a ver com o que eu falei, tá? Ela também foi uma expansão do direito penal, também é um aspecto muito mais empresarial do que individual. Existe a corrupção ativa e passiva, pelo menos no Brasil, imagino que aqui em Portugal também exista o tipo penal da corrupção individual, né? Mas é claro que, pelo aspecto econômico, ela é muito mais praticada de uma forma sistemática por empresas, né? Então, tudo que eu falei também vale para a questão de corrupção, especialmente o compliance, porque o compliance busca evitar justamente isso. Uma política interna dentro de uma empresa, ela, por exemplo, regula as chamadas relações institucionais, que são as atividades, vamos dizer, de lobby, né? Ou seja, as empresas, elas têm um cara que vai conversar com o governo para passar uma legislação que lhes interessa. Isso é natural. Eu acho que perde-se muita oportunidade de colocar um código de ética para isso e assumir que existe, né? Como é nos Estados Unidos, por exemplo. Mas, enfim, então as empresas que tenham um controle interno ético, um código de ética interno, elas saem na frente. A questão, respondendo a sua pergunta, eu acho que qualquer juiz levaria em consideração, e a gente teria, assim, numa questão muito de paralelo, de analogia, a gente praticamente teria obrigação de fazer isso, mesmo que a gente condenasse uma empresa, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente tem a chamada dosimetria da pena, onde a gente estabelece a pena pelo crime, a gente tem vários critérios, dentre eles o grau de culpabilidade, que obviamente seria reduzido. Mas o problema é o seguinte, a legislação ela não permite praticamente nenhuma criminalização de empresas. É só no caso de crime ambiental que a gente tem a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Agora, é claro que, num caso, por exemplo, que venha a ser condenado um diretor-presidente de uma determinada empresa, ele foi condenado por um crime, sei lá, de sonegação ou corrupção, vamos lá, corrupção, sonegação e tal, lavagem, e ele demonstra que houve uma
providências para... Enfim, é claro que isso, no momento de estipular a pena, isso é levado em conta. E o juiz fundamenta, porque, na verdade, os critérios que a gente tem, até mesmo a gente tem o dano social que isso fez, são os critérios do artigo 59 do Código Penal Brasileiro. Eu imagino que aqui em Portugal também deva existir alguns critérios objetivos e que tem um grau de subjetividade também, né, o que a gente chama de discricionariedade vinculada, né? O legislador deu alguns critérios, fala, usem esses critérios, mas esses critérios eles são livres de serem usados desde que se fundamente. Então, eu imagino, né, a gente acaba não tendo muita oportunidade. O direito penal, na verdade, gente, ele não é bonitinho, assim, de colarinho branco. Ele é sangue no dia a dia, continua sendo muito mais os crimes tradicionais, mas, eventualmente, eu acho que não teria nenhum problema de ser considerado como critério dosimétrico. Tá? Estou à disposição se alguém mais tiver pergunta, gente. Uma pergunta? Tem que saber. No Brasil, Angola, os produtos, as empresas são responsabilizadas por no caso da minha questão, quando se responsabiliza uma empresa criminalmente, estamos a falar da empresa propriamente dita, ou na pessoa dos gestores, dos sócios? Olha, isso é uma pergunta, como é que se chama? Edson. Edson, essa é uma pergunta, é muito complexo, sabe, assim, a gente ainda está, essa transição começou nos anos 90, essa expansão, ela ainda está acontecendo. Então, na verdade, isso vai depender muito de cada lugar. Por quê? Na verdade, a criminalização da pessoa jurídica, ela não está completamente livre ainda de críticas. Então, são usadas várias técnicas dependendo do lugar que a gente está. Vou te dar um exemplo. Tem legislação que utiliza o critério da coautoria. Então, o cara decisor, ele é como se ele fosse um coautor com a empresa. Tem lugares que responsabilizam só a empresa. Tem lugares que responsabilizam só o presidente. Tem outros que se preocupam em descobrir, através de uma investigação interna da empresa, e aí isso tem a ver com o compliance também, quem foi aquele que atuou. Então, vai depender muito da legislação. E é complexo pelo seguinte, porque esbarra em limitações tradicionais do direito penal. Por exemplo, a empresa é incapaz de ação. Como é que ela age? Para agir, e para ter culpabilidade, ela precisa ter o que a gente chama de potencial consciência da ilicitude. Como é que a empresa tem consciência? Não tem. Então, é muito complexo. E aí, é claro que a empresa se mistura com o indivíduo, e aí nós temos também um problema, porque são personalidades, uma jurídica, elas são distintas. Então, não tem nenhuma solução que não é passível de crítica. Só que, ao mesmo tempo, não há mais como nós não criminalizarmos a utilização da empresa para cometer crime. Então, a gente está realmente numa encruzilhada que o direito penal tradicional, e essa é a maior crítica, ainda já não consegue dar resposta, e o direito penal empresarial ainda não consegue resolver de uma forma que não sofra críticas. Então, realmente, a sua pergunta pega no ponto fulcral da história, mas realmente é o problema, é a pergunta de $1 milhão. Ninguém sabe. E é interessante, por quê? Porque nós temos soluções interessantes para criminalização de empresa. Eu vou te dar um exemplo. Numa situação ali daquela pirâmide que esteja lá no topo de incapacitação, neutralização total, perda da licença, a gente tem a chamada pena de morte para a empresa, né? Solução. Então, a empresa também é passível de pena de morte, de solução. Ou uma pena de prisão, que seria uma suspensão da licença, por exemplo. Então, assim, tem soluções interessantes, mas a teoria tradicional do direito penal, ela ainda está muito paralisada para conseguir agir. Mas a necessidade já é tão grande que, às vezes, infelizmente, nós temos que atropelar um pouquinho os postulados. E aí a gente substitui a potencial consciência da ilicitude, por exemplo, por algum outro elemento que possa parecer semelhante a isso, mas no âmbito da personalidade jurídica. Porque também, de fato, eu critico muitas vezes
nessas situações vamos lá ver, a princípio da separação, o princípio da separação de cultos que é trazido, a empresa cometeu, tem na pessoa do gerente, a ideia do gerente, cumprir com aquilo que são os procedimentos. Depois chegou-se a conclusão do não, a empresa final quer andar mal e vai se abrir contra a empresa um processo crime, aberto. O gerente cumpriu com todos os procedimentos, até tocava aquilo que era a consciência dele estava agindo certo. E depois, a pessoa que fez o crime contra a empresa e vai ver sempre na participação ou na votação a empresa X na pessoa do gerente Y. Como é que fica essa... Olha, eu pessoalmente, isso aí é uma posição pessoal, tá? Eu gosto, a teoria que para mim ela mais se aproxima de uma solução razoável para isso, que é uma discussão interminável, é a teoria que coloca a empresa como um instrumento para o cometimento do crime. Então, na verdade, ela é um instrumento. Ela não é o ente a ser responsabilizado. Que o instrumento, obviamente, também pode vir a ser não é responsabilizado, mas também pode haver a sofrer parte da pena. Então, eu gosto, a solução preferida, mas isso é uma posição pessoal. Eu acho que absolutamente todas as posições, no sentido dessa questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, elas são passíveis de críticas. Isso vem sendo estudado desde os anos 2000. Na Espanha tem muita gente que escreve bastante sobre isso. Então, aqui em Portugal também tem muito material, mas é uma questão muito polêmica. Realmente, a gente não conseguiu ainda ter solução. Obrigado. E sobre esse âmbito que o Edson falou, essa questão da... se porque com a lei da anticorrupção, a situação que vai se prejudicar a empresa definitivamente. E, diante disso, eu gostaria de saber se, diante dessa mudança, né, porque não é anticorrupção, mas é uma lei que prevê que o compliance deve mitigar os riscos da empresa, se isso é levado em consideração e se essa criminalização é comum, ou se é também uma criminalização quanto ao administrador. A multa para a empresa e uma prisão para a justiça acontece na realidade. Qual que é o seu nome? Ana Luísa. Ana, é o seguinte, a lei anticorrupção, apesar do nome, ela não é uma lei criminal. Ela não tem tipificação de condutas, etc. Então, na verdade, do ponto de vista da lei anticorrupção, a gente não tem isso, né? Assim, não tem essa responsabilização penal, né? Ela exige o compliance, mas é muito mais voltada para a questão de mitigação, por exemplo, de providências administrativas. Ao meu ver, é uma lei basicamente de direito administrativo. Inclusive, o próprio procedimento utilizado, a briga, inclusive, que teve era entre o Ministério Público, o CAD, TCE, TCU, né, o Tribunal de Contas. Então, os órgãos de persecução penal, até mesmo, que aí o único é o Ministério Público, mas o Ministério Público ele atuava ali do ponto de vista administrativo, de ação civil pública, né, que ele deixava de promover uma ação civil pública para poder atuar ali. Então, esse é um ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista criminal, porque isso aconteceu, não é uma falha legislativa, mas simplesmente porque as condutas criminais que importam do ponto de vista de corrupção, elas já estão tipificadas e bem tipificadas. A gente não tem problema. Elas já estão lá, corrupção ativa, passiva, e bem tipificadas. No Brasil, o Código Penal não é o problema, apesar de que muita gente o critica. O problema maior é a persecução penal, é o processo penal. Mas, enfim, aí nós já temos essa estrutura punitiva penal bem emoldurada. O grande avanço da lei de corrupção foi do ponto de vista administrativo, ao meu ver. É claro que isso acaba tendo algum reflexo, e é mais ou menos o que o Fábio perguntou. Uma empresa que adotou um compliance e alguém da empresa venha a ser processado por uma conduta criminosa,
pode ser levada em conta de uma forma ou de outra, ela ter adotado providências preventivas, né? Ou seja, cara, poxa, como é que eu... Vamos supor, dentro da pergunta do que o Edson falou, eu tenho uma determinada estrutura, tá? Em que um determinado crime determina que eu puna o diretor-presidente da empresa porque a empresa agiu assim, assim, assado. E essa empresa consegue identificar quem foi o decisor, e não foi o presidente da empresa, que praticou aquele ato. E consegue identificar que esse cara tomou essa decisão de forma solitária. Foi ele que tomou a decisão, não passou pelo presidente. A cadeia de comando fica clara. Fica clara por quê? Porque essa empresa tem uma estrutura de compliance que obriga que os e-mails fiquem guardados, que eles sejam todos publicados, que estejam... E ela consegue, né, o presidente... Ou seja, isso consegue me dar uma segurança maior para eventual punição. Eu posso até mesmo vir a punir, é muito estudado, por exemplo, a omissão imprópria, né? Ou seja, eu posso punir o diretor-presidente dizendo, olha, não, no caso a estrutura normativa e desse crime especificamente me permite punir esse cara porque ele não tomou nenhuma providência, ele tinha um dever de garante, e ele não tomou nenhuma providência para evitar esse resultado. Mas essa punição vai ser diminuída se ficar claro que aquela cadeia não chegou até ele. Ele podia ter tomado uma providência de ser mais proativo e descobrir o problema antes? Podia, mas ele não conseguiu. Então, é claro que a responsabilidade dele diminui. Eu estou falando um pouquinho em abstrato, tá, gente? Assim, dando um exemplo de assim, a estrutura punitiva, determinado crime, porque eu sei que tem gente aqui de lugares diferentes, então eu acho que fica mais fácil para entender. Não sei se eu te respondi. Muito bem. Aqui continua. Eu vou fechar aqui a nossa aula, né? A aula aberta. E agradecer os dois professores, o professor Douglas, Lucas, o professor Henrique Abiaquio Torres, pela presença no nosso mestrado em Direito aqui da Universidade Lusófona do Porto. E agradecer também a professora Luísa Barrios, que está aqui conosco e liberou a turma dela para participar também dessa conferência, dessa aula aberta. Os que estão aqui online, né, foram vários colegas de vários estados que estiveram presentes. Também agradecer a presença de vocês na nossa aula aberta aqui do mestrado. E os que vão ouvir essa aula depois pelo YouTube, também dizer que é um prazer estar com vocês. Eu vou fechar aqui a gravação, né, e vamos continuar aqui mais um pouquinho com os alunos, porque temos mais umas apresentações. Mas muito obrigado e já nos veremos na próxima. Muito obrigado aí, Sofia, que mandou também aqui um parabéns aqui para os nossos palestrantes e várias outras mensagens de colegas que estão aqui online. Muito obrigado a vocês. Até uma próxima. A gente agradece, viu? Tchau, tchau.